Olá pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês o jogo Duvido, conhecem? Bem, Duvido é um jogo de baralho bem simples e excitante. O jogo é para 3 ou mais jogadores. Usa-se um baralho comum com as 52 cartas, removendo-se os coringas. Depois vou ensinar uma variação em que se usam os coringas. Distribui-se todas as cartas entre todos os jogadores e não tem problema se alguns ficarem com uma carta a mais que outros. Bem, a sequência de cartas é essa que vocês estão vendo. O As como a mais baixa, seguido do 2, que vem seguido do 3, e assim vai até o 10, seguido do Valete, esse seguido da Dama, essa seguido do Rei, e esse seguido do As como a mais alta. Bem, vamos simular agora uma partida para 6 jogadores. No início há uma variação na regra. Pode ser obrigatório começar o jogo com o As ou com qualquer valor. Vamos supor que seja com o As mesmo. Tanto faz se o jogo corre no sentido horário ou anti-horário. Cada jogador na sua vez pega 1, 2, 3 ou 4 cartas, porque no baralho só tem 4 de cada valor. O primeiro deve dizer então que são todos ases, mesmo que alguns não sejam. Se não tiver nenhum as, deve então mentir ou blefar. Por exemplo, vamos supor que esse jogador aqui começa. Ele pode pegar até 4 cartas, ele quis pegar 2, só que ele põe virada para baixo. E no nosso exemplo aqui ele tem que dizer que as 2 são ases. Então ele disse 2 ases. Qualquer jogador aqui pode duvidar, mas se nenhum duvidar, então sorte dele. Agora é a vez desse jogador aqui. Aí ele é obrigado a dizer ou que as cartas que ele vão pôr são tudo 2, que é o valor seguinte do As, ou tudo Rei, que é o valor anterior do As. Então, por exemplo, ele tem um 2 aqui, ele põe fechado sem mostrar para os outros e diz que é um 2. E vamos supor de novo que ninguém duvidou. Agora é a vez desse. Ele pode pôr 1, 2, 3 ou 4 e terá que dizer que é 3, que é o valor seguinte do 2, ou As, que é o valor anterior do 2. Ele quer colocar mais cartas, então ele coloca aqui. Diz que é um par de 3 e vamos supor que ninguém duvidou. Agora é a vez desse daqui. Então ele tem que colocar o 2, que é o valor seguinte, aliás, anterior do 3, ou o 4, que é o valor seguinte. Vamos supor que ele pegou aqui 3 cartas e ele blefou, disse que todas essas são 4. Aí vamos supor que algum jogador aqui duvidou dele. Ó, esse daqui tem 2, 4, então essas 3 não podem ser todas 4. Aí ele diz duvido. Então esse jogador aqui tem que mostrar as cartas dele. E nenhuma era 4. Ou seja, ele estava blefando. Quando pelo menos uma não é do valor que ele diz, ele já está blefando. Então ele fica com todas essas cartas para ele. E a vez desse daqui. Aí ele é obrigado a jogar ou o valor seguinte do 4 ou anterior do 4. Bem, então quando um jogador põe cartas na mesa e alguém duvida, se ele estiver blefando, ele fica com toda a pilha de cartas. Se ele não estiver blefando, aí é quem duvidou que fica com toda a pilha de cartas. Vamos supor que depois de o jogo decorrer um pouco, seja a vez desse jogador aqui, que só tem 2 reis. E para a sorte dele, o dever dele é ou dizer que as cartas dele são reis ou que são valetes. Então ele coloca 2 reis aqui. Como ele ficou sem nenhuma carta, aí com certeza alguém vai duvidar, pode ser qualquer um deles. Alguém disse duvido, ele tem que mostrar as cartas deles e são rei, ou seja, ele não blefou. Então ele não fica com essas cartas, ele é o primeiro jogador a ficar sem nenhuma carta e ele ganhou o jogo. O objetivo do jogo é esse, ser o primeiro a ficar sem cartas. Em relação a qual pode ser o próximo valor mencionado, há as variações em que se pode dizer somente o valor seguinte
somente o valor anterior, o seguinte, o anterior e o mesmo valor, e há também a variação em que só pode dizer o mesmo valor que o jogador anterior disse, e é dessa que vamos falar agora. Para essa variação podem-se usar os coringas. O primeiro pode começar com qualquer valor, por isso não tem necessidade de blefar. Por exemplo, supondo que esse daqui comece, ele tem uma trinca de 7. Então ele diz que aqui há uma trinca de 7, e agora é a vez desse jogador aqui. Ele tem 2 coringas, mas vamos supor que seria um desperdício, ele usa um só. Ele fala que é um 7. Se alguém duvidar dele, ele mostra, é um coringa, então ele não estava blefando. Vamos supor que os jogadores estão dizendo que essas cartas são reis, e é a vez desse daqui. Aí ele tem aqui um rei e está jogando coringas. Se ele disser que são todos reis e alguém duvidar, ele não estará blefando. Agora vamos supor que todos os jogadores estão falando que aqui é tudo 10. Esse jogador não tem 10 e joga a dama e um coringa e fala que é 10. Se alguém duvidar dele, ele vai ter que mostrar, e como pelo menos uma não é o que ele está dizendo, ele estará blefando, mesmo usando coringa. Quando um jogador fica com toda a pilha de cartas e nela há pelo menos uma quadra, ele a mostra para todos os demais jogadores dizendo peixinho, e elas saem do jogo. Fica aqui no canto. Pois nessa variação em que só se diz o mesmo valor, as 4 cartas do mesmo valor com o mesmo jogador só estariam atrapalhando o jogo. O resto do jogo é igual às outras variações. Esse é um jogo muito simples. Bem, gostou do jogo? Se gostou, então ative o sininho de notificações depois de se inscrever no canal, dê um joinha, dê um like e bora ver mais vídeos do canal. E valeu!